Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Duratex para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Duratex, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Henrique Haddad, vice-presidente de Administração, Finanças e Relações com Investidores. Por favor, Sr. Henrique, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma divulgação trimestral de resultados da Duratex. Estou aqui com o Antônio Joaquim, nosso CEO, Marcelo Izzo, head das operações DECA e revestimentos cerâmicos, outros membros da diretoria e nossa equipe de RI. Iniciando na página 3, com a manutenção da demanda e os benefícios das ações de produtividade implementadas nos últimos anos, chegamos a um EBITDA ajustado e recorrente de R$ 496 milhões, com crescimento de 126% no primeiro trimestre de 2021, ao mesmo período do ano passado, sendo este o melhor primeiro trimestre da história da companhia. Acho importante destacar os ganhos que tivemos no crescimento de receita do período, que graças à bem-sucedida gestão de aumento de preços em todas as divisões, conseguiu compensar os expressivos efeitos negativos da inflação dos últimos meses, não só preservando, como impulsionando nossas margens. Vale destacar também que estamos a menos de 12 meses do início das operações da nova unidade de celulose solúvel LD Celulose, num contexto de recuperação de preços da celulose solúvel e câmbio favorável, indicando boas perspectivas de resultados. Passemos agora à página 4. Este trimestre, gostaria de compartilhar com vocês o desafio que enfrentamos com o aumento de custos, com a alta no preço das embalagens chegando a mais de 130%, enquanto o valor dos nossos principais insumos, como metanol, ureia, cobre, polipropileno, apresentaram aumentos de seus preços base superior a 40%, o que, somado à desvalorização cambial, impactou diretamente nossos resultados. Por essa razão, acho muito importante destacar os patamares de margens EBITDA que alcançamos no período. Finalizamos o primeiro trimestre com margem EBITDA de 28%, 9 pontos percentuais acima do mesmo período de 2020 e do apresentado no último trimestre, pois mesmo com os aumentos de custos, conseguimos mostrar o resultado de todas as ações de reestruturação e produtividade que passamos nos últimos anos. Passando agora para a página 5. Diante do recorde de resultados apresentado, encerramos o trimestre com performance surpreendente também na geração de caixa operacional, que foi de 187 milhões, revertendo o consumo de 19 milhões de reais no mesmo período do ano passado, indicando conversão do EBITDA recorrente em caixa de quase 38%. Esse resultado foi impactado pela efetiva gestão de capital de giro, que resultou em uma redução de 57 dias no ciclo de conversão de caixa. Mesmo com ações de antecipação de compras estratégicas para a gestão do aumento contínuo dos custos e consequente aumento dos estoques de matérias-primas, a relação do capital de giro sobre receita caiu de 26% no início de 2020 para 13% no primeiro trimestre de 2021,
com geração de caixa operacional de 178 milhões no trimestre. Olhando agora para os impactos do resultado em nossa dívida, passemos para a página 6. A forte melhora nos resultados operacionais e maior geração de caixa mais que compensaram o pagamento de JCP e dividendos realizado em fevereiro, no total de 517 milhões de reais, levando o endividamento da Duratex a 1,2 vezes dívida líquida EBITDA. Em relação à dívida, destaco a contratação de uma linha de crédito junto ao BNDES no valor de 697 milhões de reais, com prazo médio de liquidação de 12 anos. Esses recursos serão destinados à aquisição de máquinas, equipamentos e materiais industrializados de fabricação nacional, além de matérias-primas utilizadas no nosso processo produtivo. Esperamos captar esses recursos até o final de 2021, com impacto positivo no custo médio, tanto no custo médio quanto no alongamento da dívida. Agora, falando um pouco sobre as nossas divisões, passemos para a página 8. Segundo dados do IBÁ, o mercado de painéis de madeira avançou 22% em comparação ao mesmo período do ano anterior, sendo 29% em MDF e 21% em MDP. Os volumes apresentaram um crescimento de mais de 25% no mercado interno e quase 4% no mercado externo. Agora, olhando para a Duratex, na próxima página, a divisão madeira começou o ano de 2021 com o melhor resultado de sua história, com EBITDA ajustado e recorrente 158% acima do primeiro trimestre de 2020 e 17% maior que o último trimestre do ano, devido à manutenção da alta demanda do mercado, que superou a tradicional sazonalidade do setor. No trimestre, a divisão expediu 36% mais que no primeiro trimestre de 2020. Esse aumento, acima do mercado, pode ser justificado pelo fortalecimento das relações comerciais da Duratex nos últimos meses e pelo ágil posicionamento de seus produtos frente às tendências de mercado, com crescimento de 35% nas vendas de produtos revestidos e ganhos significativos de market share nesse segmento. Outro destaque positivo foi a bem-sucedida estratégia de preços que, somada à maior venda de produtos revestidos, resultou em aumento de 24% da receita unitária no trimestre sobre o mesmo período de 2020. Essa performance impulsionou o EBITDA ajustado e recorrente da divisão madeira a encerrar o trimestre em 376 milhões de reais, mais que o dobro do apresentado no ano anterior, enquanto a margem EBITDA ajustada e recorrente foi de 34,4%, comparado a 23% divulgados no primeiro trimestre do ano passado. Passando agora para a divisão Deca, vamos para a página 11. O mercado de materiais para construção civil continua apresentando crescimento em 2021, com utilização de capacidade acima do mesmo período do ano passado. Conforme dados divulgados pela Abramate, que indicou aumento médio de faturamento de 16% no primeiro trimestre em relação ao ano anterior. Quando olhamos para a Deca, na página 12, o ano de 2021 começou desafiador para a Deca, com forte pressão de custos de seus principais insumos, como cobre, polietileno, embalagens. Ações de aumento de preço, melhoria de mix, entre outras, resultaram em um aumento de quase 11% da receita unitária do trimestre sobre o mesmo período de 2020. Com volume quase 25% acima do primeiro trimestre de 2020, a Deca segue priorizando sua estratégia comercial e de diversificação de canais, o que lhe possibilitou um crescimento relevante em todas as linhas de produto, em especial os vinculados à marca Hydra. Vale lembrar que nesse período do ano, a sazonalidade impacta diretamente a venda de chuveiros elétricos, o que leva a fábrica a focar primordialmente na recomposição de estoques para fazer frente ao período de inverno. Contudo, com o lançamento de novos produtos, como torneiras plásticas, conseguimos mitigar parte dessa sazonalidade e manter o volume de vendas no período. Em decorrência desses fatores, encerramos o trimestre com EBITDA ajustado e recorrente 72% acima do primeiro trimestre de 2020, enquanto a margem EBITDA foi de 14,1%.
O trabalho da Deca em aprimorar sua estratégia comercial e foco em sua eficiência operacional resultaram no 8º trimestre de ganho de margem na comparação anual, sem excluídos os impactos da pandemia ocorridos no ano passado. Falando um pouco sobre o mercado de revestimentos cerâmicos, passemos para a página 14. O mercado de revestimentos cerâmicos, segundo dados da Anfacer, apresentou no trimestre crescimento médio de 21,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto o nível de utilização da indústria encerrou o trimestre com aproximadamente 88% de utilização da capacidade instalada. Para mais detalhes sobre revestimentos cerâmicos na Duratex, seguimos agora para a página 15. O início do ano de 2021 na divisão de revestimentos cerâmicos foi marcado pela implementação do sistema SAP S/4HANA, mais um passo da integração da Secrisa e Ceusa. Esse processo gerou impacto no faturamento da divisão, com o movimento de volumes para o segundo trimestre. Em contrapartida, o contínuo processo de captura de sinergias entre as marcas Ceusa e Portinari, com melhora de mix e aumento de preços, levando a uma evolução de quase 7% na receita líquida do período. Esse aumento de preço, aliado aos ganhos de produtividade decorrentes dos investimentos que estão sendo feitos nas unidades da Portinari, compensaram os aumentos nos custos de gás e ainda garantiram os patamares de margem acima de 25%. Mesmo em meio à sazonalidade mais fraca do período. Com isso, o EBITDA ajustado e recorrente da divisão encerrou o período em R$ 55 milhões no trimestre, 54% acima do mesmo período de 2020. Agora passando para o projeto de celulose solúvel, na página 17. Mesmo em um contexto de grandes desafios por conta da pandemia e os frequentes aumentos de custos de materiais básicos de construção, continuamos firmes na gestão do orçamento, confirmando o cronograma do projeto para início das operações em março de 2022. Gosto sempre de destacar a localização diferenciada da fábrica, muito próxima às florestas, um dos grandes diferenciais competitivos da operação da LD Celulose. Com mais de 6 mil colaboradores na linha de frente, já finalizamos quase 60% da construção, o que confirma a nossa expectativa de início de operações no ano que vem. Destaque aqui para a eficiente gestão da pandemia, mantendo os trabalhos nos canteiros de obras com o máximo de segurança para o time da linha de frente. Agora, na página 18, temos o orgulho de destacar que, neste trimestre, anunciamos a criação da nova gerência de ESG, que será responsável por liderar as ações relativas à gestão de questões ambientais, sociais e governança corporativa, garantindo o foco e a celeridade das transformações e desafios enfrentados pela companhia. Com um olhar especial para pessoas, em especial na questão de diversidade e inclusão, essa gerência ficará vinculada à diretoria executiva Gente e ESG, com Glízia Prado, e será liderada por Guilherme Setúbal Souza e Silva. Esperamos conseguir, por meio dessa nova gerência, evoluir ainda mais os nossos patamares ESG e garantir a todos os stakeholders o maior acesso e confiança nos próximos passos da companhia. Fechando minha apresentação, agora na página 19, após finalizado esse primeiro trimestre, mesmo em um cenário de incertezas, estamos confiantes sobre a tendência positiva no setor de construção, conforme informações de lançamentos obtidas junto a principais construtoras no Brasil. A manutenção dos juros em patamares baixos, mesmo com a possibilidade de aumentos no curto prazo, e o avanço da vacinação em massa para a Covid-19 também mostram um horizonte favorável. No negócio madeira, continuamos focados em manter os patamares de utilização fabril e firmes em nossa estratégia de diferenciação de produtos e implementação de preços considerando a pressão inflacionária notada no período. Já na Deca, a pressão de custo de commodities segue surpreendendo negativamente, porém, esperamos novos reajustes de preços pontuais, além de melhora de mix de produto e diversas ações de produtividade. Em revestimentos cerâmicos, seguimos no processo de captura de sinergias entre as marcas Ceusa e Portinari e também iniciamos a integração com a divisão Deca, que promete gerar ganhos significativos em nosso resultado no médio e longo prazo.
Com relação ao projeto de celulose solúvel, notamos uma melhora no preço do mercado de celulose, o que pode favorecer os resultados da nossa divisão no início da operação. O horizonte segue bem positivo. Muito obrigado pela atenção e passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1 e para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Caio Greiner, do BTG Pactual. Caio, sua linha está aberta, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Tenho duas perguntas. A primeira sobre a expectativa de resultados de vocês. Chama muita atenção a estabilidade de resultados, de EBITDA, principalmente no TRI-A-TRI, né? Ficou claro que o motivo foi a implementação do preço da madeira. Vocês conseguiram um aumento de 10% TRI-A-TRI, que é impressionante, 24% no ano contra ano. E também chama a atenção, a gente está tentando entender como que vai ser o movimento para os próximos trimestres, porque fica claro que vai ter um carrego de madeira só por esse aumento de preço, mas ao mesmo tempo a gente deve ver uma melhora sazonal das demais unidades. Então, a minha pergunta é, a gente deve continuar esperando novos recordes de resultados em termos de EBITDA para os próximos trimestres da Duratex, consequentemente que seria um EBITDA para o ano de 2021 talvez acima de 2 bilhões? Também a gente consegue esperar que a madeira vai se manter nesses mesmos patamares de margens e resultados. Minha segunda pergunta sobre a gerência de ESG, eu não sei se o Gui está no call para comentar um pouco, mas eu queria saber quais são os principais objetivos de curto e médio prazo da gerência, quais vão ser os principais projetos que o Gui vai tocar e qual a agenda de vocês para melhorias dentro da Duratex nessas três frentes, pensando no ambiental, social e de governança. Seria muito interessante ouvir um pouco dos comentários. Obrigado. Bom, Caio, obrigado pela sua pergunta. Vamos tratar do primeiro tema, que é a recorrência dos resultados, enfim, como é que a gente espera o mercado e os nossos resultados nos próximos meses. Um ponto muito importante do que foi apresentado aqui no primeiro TRI, que já vem desde lá eu diria que quase desde o segundo trimestre, do terceiro trimestre do ano passado, quarto TRI e agora no primeiro TRI, você mencionou essa estabilidade madeira. O que acontece? Primeiro ponto muito importante que pode ter passado um pouco despercebido por analistas ou por alguma coisa assim. Nós estamos numa situação, houve uma implementação realmente forte de preços, a gente conseguiu com os preços mitigar completamente os ajustes de insumos, tá ok? Então, foi bem favorável isso. A situação diferente de tudo que a gente já viveu em períodos anteriores é que nesses momentos de implementação de preço, e a gente está falando muito forte em madeira, porque o peso de madeira no EBITDA total da companhia é muito significativo, né, particularmente nesse primeiro TRI, é que o seguinte, não houve exatamente aquilo que você afirmou, por exemplo, nos momentos que a gente passou preço, não houve maior compra, porque não existe disponibilidade de produto. Então, nós estamos, todos os concorrentes e nós estamos operando a full. O mercado está mais demandado do que a oferta. Então, nesse cenário de restrição de oferta, foram feitos os ajustes de preço, mas isso não ampliou em nada a compra para, digamos assim, aquele movimento típico. Anuncia o preço esse mês, no próximo, então esse mês carrega, no próximo mês diminui. Esse movimento não ocorreu porque não existe disponibilidade adicional. Ok? Então, o patamar de compra dos nossos clientes, e a Duratex tem uma relação muito forte, digamos assim, com clientes muito tradicionais, que a gente honra muito os compromissos, os padrões, na medida que a gente foi crescendo no mercado, esses clientes vieram crescendo e tal, a gente conseguiu fazer uma situação que a gente repassou os preços,
mas os clientes não aumentaram a compra por conta disso. Então, aquela possibilidade, aumentou o preço no primeiro TRI, no segundo TRI vai haver uma menor compra de algum modo, ela não é correta, essa associação. Tá? Então, o que a gente espera para frente é o seguinte: nós temos um cenário nos próximos meses e até onde a gente avista, até onde o nosso S&OP avista, principalmente madeira, o S&OP que a gente tem bastante avançado, indica a demanda muito sólida por bastante tempo ainda. Tá? Então, eu não vejo, digamos assim, no curto prazo, esse trimestre que nós já entramos, nós já operamos o mês de abril e os patamares continuam exatamente os mesmos. Nós estamos operando a full e vendendo tudo. Se tivéssemos mais produto, nesse momento venderíamos mais. Ok? Então, existe uma demanda bastante sólida. Eu não espero, portanto, quedas de margem à frente. Ok? Eu não espero que haja algum refluxo de margens, né? Quando a gente considera a divisão de Deca e madeira, a gente tem, de Deca e revestimentos cerâmicos, a gente tem um cenário um pouco diferente, não está assim, digamos, tão descolado a demanda e oferta igual madeira, mas o mercado é muito sólido. A gente tem para frente, como se diz assim, a gente tem ainda alguns alguma pressão de inflação para frente, que vai certamente nos levar a alguma correção de preço. Eu lembro, por exemplo, existe um anúncio de aumento, um anúncio já confirmado de aumento de gás relevante em revestimentos cerâmicos, certamente deve levar à recomposição de preço nos participantes do mercado, que é um impacto grande na estrutura de custos, tá? Mas eu não enxergo nem em Deca, nem em revestimento cerâmico e nem madeira, nenhum refluxo de margens para frente. E a gente deve continuar operando em patamares de volume semelhantes ao que nós operamos no primeiro semestre, porque está todo mundo operando, claro, a plena capacidade. A gente teve no primeiro semestre em madeira, no primeiro TRI, algumas paradas de manutenção, temos algumas agora também no segundo TRI, se eu não me engano, até em julho, temos uma dessas paradas, mas está, digamos assim, o patamar de vendas de coisas, ele deve estar estável nesse período. Essas paradas estão sendo, já estavam, digamos assim, contempladas no nosso plano operacional. Então, eu diria assim, a gente assiste um momento em que Deca e madeira vêm em linha com as nossas expectativas, com os nossos budgets, superando ali um pouco, até mais ligeiramente, e madeira realmente com um mercado bastante sólido e sinalizando assim na visão para frente movimentos fortes. Então eu não espero nenhuma queda de margem e não espero também alterações significativas que mexa o ponteiro de volume para cima ou para baixo, justamente porque a gente está operando full, ok? Então o modelo de vocês poderia contemplar. Até o Guilherme está aqui conosco, depois ele pode conversar um pouco com vocês também, mas a nossa visão sobre o tema de ESG, esse tema todo de sustentabilidade, de questões sociais, a gente está acompanhando já há algum tempo a evolução dos conceitos de ESG, muito tem se falado, né? E a gente está buscando agora uma tangibilização. A gente tinha as iniciativas que estavam separadas em algumas áreas, né? Nós tínhamos, por exemplo, junto com a área de recursos humanos, da diretoria de recursos humanos, as iniciativas no fronte social, que foram muito ativos durante a pandemia. Nós tínhamos também um pouco com a Haddad, outras áreas, trabalhos muito fortes em governança, e tínhamos uma área de sustentabilidade que estava ligada à diretoria do Daniel, com inovação, sustentabilidade, isso. A gente resolveu concentrar isso numa área, digamos assim, SD, com a Glízia, essa associação de RH de gente com ISD, ela é muito forte, ela é muito presente nas empresas aí do mercado,
e várias empresas adotando esse caminho, a gente está satisfeito. Estamos numa fase de estruturação interna disso, né? Nós temos aí uma série de excelentes profissionais trabalhando nessa parte. Temos aí um bloco, então, com o Guilherme de sustentabilidade, um trabalho que a gente está organizando de social, e também isso, e já temos muito forte há bastante tempo um trabalho de governança. Então essa gerência também vai contribuir com a administração e com o próprio conselho na organização dessa governança. Se o Guilherme quiser compartilhar ou acrescentar algum comentário, por favor, fique à vontade. Antônio. Oi, Caio. Enfim, acho que o Antônio falou muito bem. A gente está, na verdade, unificando essas três áreas que sempre foram muito fortes na Duratex, né? Tanto a área de sustentabilidade quanto a área de social. Né? Eu sempre falo, social não é só na responsabilidade social para fora da companhia, tem muita parte do social também para dentro da companhia, na questão de saúde do colaborador, segurança do colaborador também, que a gente vai atuar muito forte nessa questão de diversidade e inclusão. E na parte de governança tem um trabalho muito forte, já sendo feito pelo time do Haddad há muito tempo, que a gente vai só reforçar aqui e trabalhar de uma forma mais unificada e transversal na companhia, tá bom? E fico à vontade depois posteriormente, para a gente discutir mais a fundo aí todos os desafios da área de ESG, que são bastante grandes. Tá bom? Obrigado. Legal, obrigado, pessoal. Obrigado, Caio. Nossa próxima pergunta vem de Caio Ribeiro, do Credit Suisse. Caio, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Minha primeira pergunta é sobre as oportunidades de crescimento, né, com a alavancagem já próxima uma vez, né, de prevista. Queria ver se vocês enxergam espaço, né, para destravar mais alguma expansão orgânica, né, ou se vocês veem a oportunidade de M&A tradicional, né, de outro negócio complementar. Em segundo lugar, né, no primeiro trimestre ele tende a ser um trimestre sazonalmente mais fraco, mas nesse trimestre da divisão madeira, o setor, boa parte, né, dessa sazonalidade mais fraca nos outros segmentos, né. Eu queria ver se vocês poderiam falar um pouquinho sobre como é que vocês estão enxergando, né, a carteira de pedidos, né, hoje, né, em relação ao primeiro trimestre, né, para os próximos meses, para cada uma das divisões. Obrigado. Caio, houve alguns cortezinhos, eu acredito que eu entendi sua questão, vou responder. Se por acaso faltar alguma coisa, por favor, você me complemente, né? Bom, primeiro, é claro, a gente tem o tema dessa desalavancagem super rápida que ocorreu ao longo do ano passado, chegando a essa posição próxima de uma vez EBITDA, e, obviamente, se a gente está tratando desse cenário para frente, digamos assim, se as coisas ocorrerem normalmente, essa alavancagem pode cair ainda mais, né? Então, sim, nós temos nesse momento, a gente estuda, tudo indica que nós vamos ter na Duratex, nesses próximos anos, eu tenho apostado que a gente está vivendo agora um ciclo, digamos assim, benéfico ao setor de não só de construção civil básica, mas de construção e de reformas e de decoração, que ele deve ser plurianual. Eu não acredito que, por tudo que a gente enxerga assim, nos nossos macrocenários, nas análises que a gente faz, a gente pode ter um período de 22, 23, então eu sempre falo assim, talvez este ano e os próximos 2 anos por aí, a gente tem chances muito positivas de ter um ciclo positivo para os nossos negócios, para os negócios da Duratex, que são negócios de acabamento, são negócios muito ancorados na reforma, na melhoria dos espaços onde a gente vive, enfim, nessa ideia de melhor viver, de melhorar coisas, e está
muito fortemente ancorada também no segmento de middle para mais high-end, que tem se desenvolvido muito forte. Eu acredito que isso não é uma coisa sazonal de meses, isso é uma coisa que já vem do ano passado e é ancorado naquilo que o Haddad já mencionou. Juros baixos, essa onda que a pandemia acentuou tremendamente, que deve permanecer, são daquelas coisas que a pandemia deve deixar, de valorização da casa, de receber amigos em casa, enfim, das pessoas melhorarem o seu local de viver, os seus escritórios, os home offices. Então, toda essa tendência é extremamente positiva para a gente. Então, eu acredito que a gente vai viver. E lembre-se também que nós não usufruímos de zero, por enquanto, de todo esse movimento de construção que foi muito forte no ano passado. Nós não entramos ainda, né? Nossos produtos só entram no final de obra. Então, eu diria que ao final desse ano, início do outro e talvez em 23, é que a gente vai ter impactos desta onda de retomada da construção civil. Ou seja, o cenário como um todo é positivo. Então, é claro que num cenário desse, a empresa estando desalavancada, eu espero realmente construir um novo ciclo de crescimento para a Duratex. É uma coisa esperada, a gente tem trabalhado nisso. A gente tem, claro, nós não temos nada para comunicar, nós não temos nada em cima da mesa concreto, mas a gente tem todo um esforço analisando oportunidades inorgânicas, de crescimento inorgânico. Temos analisado isso com muito cuidado, com muita técnica, muita engenharia financeira e tudo isso, porque num momento desse, é claro que a gente fala que se a gente for comprar empresas só, a gente vai comprar empresas correlatas ou empresas ligadas aos nossos negócios, ou um negócio muito próximo dele. Nesse momento, essas empresas, quase todas, estão em momentos muito positivos de mercado, então muitos desses ativos estão caros. Não é o momento também ideal para executar isso. Então, nós não vamos sair aí com uma coisa que muitos perguntam, nós não vamos sair com aventuras de pagar qualquer preço, crescer por crescer, não. A gente tem uma disciplina de execução na alocação de capital muito forte. E a gente vai continuar com isso. Então, aquilo que fizer sentido, tiver fair price realmente, tivermos numa posição, nós podemos sim ter uma agenda inorgânica. Ao mesmo tempo, a gente prepara uma agenda de crescimento orgânico que faz todo sentido agora e na medida que a gente tomar essas decisões, vocês vão ter conhecimento disso, mas a gente está analisando todos os negócios para verificar as possibilidades de crescimento orgânico, ok? Principalmente, a gente foca muito, eu vejo que a gente vai ter oportunidades de crescimento. Por exemplo, nós estamos agora acabamos de juntar os times de Deca aí com o Marcelo, revestimentos cerâmicos, nós temos toda uma consolidação de oportunidades, a gente está capturando todas as sinergias, garantir que não fique um centavo na mesa, realmente a gente está muito focado nisso. Vocês veem isso pelos avanços das margens, né? A margem de revestimento cerâmico muito significativo, por exemplo. E nessa possibilidade orgânico, a gente está também, a gente já falou e a gente está, por exemplo, investindo forte em agregação de valor em painéis, não em agregação de capacidade, mas em agregação de valores. Já compramos 2 prensas de revestimento de baixa pressão, investimento da ordem de uns 60 milhões cada um. Estamos investindo em desengargalamento de fábrica, que vai dar, digamos assim, algum plus adicional na produção de algumas fábricas. Não é nada que mexa completamente o ponteiro, mas no momento que você está trabalhando cheio, ganhar 5%, 10%, por exemplo, de capacidade pode ser bastante relevante. Estamos focando nisso. Continuamos trabalhando no nosso projeto florestal no Nordeste, que é uma visão de longo prazo. Então, nós temos para madeira uma busca mais de valor, de agregação, e temos nessa parte de Deca e revestimentos cerâmicos, estudando, sim, possibilidades de acelerar planos, de
vocês imaginam, nós sempre trabalhamos com um plano 2025, né? Duratex 2025. Num momento como esse, os números aceleram. Aqueles resultados que a gente buscava em 23, 24 estão tendo agora. Então, isso nos leva a revisitar e estando operando a full em todas as operações, a gente está, sim, analisando oportunidades orgânicas, mas asseguro para vocês, não vamos trabalhar nenhuma oportunidade que implique, ainda que seja de curto prazo, em redução de margens ou em digamos assim, em processo daquele, eu vou investir para ver como é que vai ficar na frente. Não, estamos sendo bastante disciplinados nisso, em projetos que têm endereço certo e que contribuem com produtividade, eventuais aumentos de capacidade estão muito associados à produtividade, estão associados realmente a mercados onde a gente sente que existe um endereço certo para isso, tá? Então, nesse sentido, vocês podem esperar, claro, a gente espera inaugurar, digamos assim, de agora para frente, aproveitando esses próximos anos, um ciclo de crescimento que a gente espera que reflitam em resultados sólidos aí a curto e médio prazo. Não sei, Caio, se respondi completamente sua pergunta, como eu falei, picotou alguma coisa, mas estou à disposição. Não, sim, muito claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Isabela Vasconcelos, do Bradesco. Isabela, sua linha está aberta, pode prosseguir. Obrigada, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira, um follow-up sobre a alocação de capital. Antônio, você tinha comentado sobre crescimento em madeira focado em agregar valor para o portfólio, mas eu queria perguntar especificamente sobre M&A em painel de madeira. Não parecia ser uma prioridade estratégica para vocês nos últimos anos, mas dada a força que a gente está vendo no mercado e o nível de alavancagem da empresa, é algo que vocês estão estudando e contemplariam? E a segunda pergunta em Deca, se você puder comentar quais são as principais medidas que vocês estão implementando para tentar contornar as pressões de custo e conseguir recuperar margens, e também como está indo o processo de integração de Deca e revestimento cerâmico, também seria interessante. Obrigada. Ok. Isabela, obrigado por participar. Nós continuamos com a nossa posição com relação a possíveis crescimentos em painéis de madeira. A gente não está focado, continuamos não focados nesse momento em M&A na operação de painéis de madeira. Eu lembro que a gente ainda pode, um M&A com players que poderiam fazer sentido nesse negócio, certamente poderia esbarrar ou certamente esbarrariam em questões de CAD, dessas coisas, devido ao tamanho que a gente já ocupa. A gente tem aí cerca de 25% do market share em MDF, cerca de 40% em MDP, então já é um pouco mais difícil. E a gente permanece firme no propósito de agregação de valor. Então, os investimentos, a gente estamos fazendo um investimento low profile mesmo, mas investimentos muito sólidos, né? Nós compramos duas das maiores linhas que existem hoje no mercado de revestimentos, possivelmente vamos comprar uma terceira, já estamos sinalizando com fazendo os estudos para isso, tem esses investimentos de desengagalamento. A gente está muito focado e a gente está muito feliz com a operação a cheio e com os resultados que a gente tem obtido. Então, eu diria que assim, um eventual M&A, vários players que eventualmente poderiam ser alvos de alguma aquisição ou players menores, no momento que a gente fizesse isso, possivelmente poderiam diminuir o resultado global simplesmente aumentando o volume. Então, nós não estamos focados
em M&A nessa área de madeira. Se fizermos operações como essa, tudo indica que devem ser mais correlacionadas às demais divisões da companhia, tá? E quanto ao movimento da DECA para custo, recuperação de margem, eu vou passar a palavra para o Iso para ele explicar para vocês todo esse movimento de agregação entre DECA e revestimentos cerâmicos que vocês vão ver aí nos próximos dias. A gente está na fase final de ajustes aqui, mas é bastante positivo. Bom dia, Isabela. Deixa eu pegar suas duas perguntas. A primeira é sobre a questão das medidas que nós estamos fazendo para a retomada de margens da DECA, e a segunda sobre o processo de integração, né? É engraçado que nesse cenário que a gente vive agora, sem dúvida nenhuma, de todos os negócios da Duratex, DECA que mais sofre com a pressão inflacionária, tá? A recomposição de margem no período inflacionário, dada a dinâmica de mercado, ela não é tão imediata, né? Mas ao longo dos próximos trimestres, nós vamos ter uma pressão bastante significativa no segundo trimestre, mas as nossas recomposições de terceiro e quarto voltam para patamares normais, dadas, obviamente, a nossa capacidade de implementar novos preços para offsetar essa inflação, que realmente ela está bastante acelerada na DECA. Mas, mais do que repasse de preço, eu acho que aquele pilar, para quem acompanhou um pouco da nossa agenda estratégica de crescimento na DECA, nós tínhamos um pilar que falava sobre Supply as a Profit Center, né, onde todo o processo de produtividade, eficiência, deveria contribuir no futuro para que, em cenários críticos inflacionários, a nossa contribuição para o resultado não fosse única e dependente da geração de volume e receitas unitárias melhores. Então, o que a gente tem? Nós temos um plano composto que passa muito por produtividade e eficiência, que é algo que já está arraigado na DECA, passa por uma melhoria contínua de uma estratégia de melhoria de mix, que a melhoria de mix por si só, sem repasse de preço, já faz com que a sua receita unitária tenha pequenos incrementos e, sem dúvida nenhuma, também com aumentos de preços futuros que irão acontecer, dado esse cenário inflacionário que a DECA está vivenciando. Em relação à integração dos dois negócios, acho que o que o Antônio falou... só mais um comentário sobre margens da DECA. Acho que o Haddad mencionou na apresentação dele que desde que nós começamos a implementar a agenda estratégica, nós estamos há 8 trimestres consecutivos, year on year, ganhando margens, né? A gente não tem a menor pretensão de interromper essa tendência, tá, Isabel? Então, a gente está trabalhando e se esforçando, é uma cobrança interna que nós mesmos temos para que essa tendência não se interrompa, tá? Em relação à integração, desde que eu assumi, eu acho que eu fiz com alguns de vocês, eu tive uma conversa para falar sobre a integração e sempre deixei bastante claro que o foco principal nesse primeiro momento era olhar para a integração de Secrisa e Portinari com a Ceusa e analisar se todas as possíveis capturas de sinergias haviam sido feitas ao longo de um ano. Então, a gente tem uma segurança bastante em dizer que essas capturas foram realizadas. Vamos avançar para uma segunda fase, sem dúvida nenhuma, que é agora integrar os negócios com a DECA. Quando a gente olha para algumas áreas específicas dentro dessa unidade de negócio, nós já temos duas que basicamente já estão unificadas. Um é o negócio de exportação e outro é um negócio que a gente chama de engenharia e negócios corporativos. Mas tem muito a avançar, a gente tem um plano super sólido que foi apresentado recentemente para o Antônio, a gente está fazendo pequenas modificações, mas tem processos que, como o Antônio mencionou durante o call dele, vai trazer benefícios significativos para essa unidade de negócios, tanto em margem, porque quando a gente olha de sinergia, é a captura de sinergias de receita e sinergias de custos. São essas duas visões claras que nós estamos colocando para a organização. Então, como o Antônio bem disse, são dois tipos de sinergias que vão trazer benefícios significativos para o médio e longo prazo da nossa organização. Perfeito, está claro. Isso talvez ainda é muito cedo comentar de uma magnitude dessas sinergias. E aí, acho que um outro follow-up sobre preços, de fato, a realização no primeiro TRI foi super positiva. Vocês já têm uma ideia de magnitude de novas rodadas de aumento de preço? E também, Antônio ou Haddad, se puderem comentar também sobre a dinâmica de preço ou novos aumentos para madeira, também seria interessante. Muito obrigada. Isabela, a
A gente evita comentar sobre qualquer coisa. Esse tema de preço é um tema muito dinâmico, né? Eu diria que hoje, vamos supor, nós tivemos realmente uma oportunidade importante em madeira. Os preços estão em patamares bons, as margens em todas as linhas de produtos de madeira estão boas. Então, talvez não tenhamos, digamos assim, tanto ponto de ajustes de preços em madeira agora. Pode ser que existam oportunidades e venham a ocorrer, mas a gente está, digamos assim, eu diria que madeira já está mais estabilizada num patamar de preço. A gente certamente deve ter ajustes. Então, se tivermos de madeira, talvez alguma coisa mais pontual, algo assim, mas em deca e revestimentos cerâmicos, a gente tem um ciclo inflacionário importante que foi nesse período. A gente tem uma visão do impacto disso ao longo do ano, então certamente será necessária alguma recomposição que já está prevista. Não estamos falando em patamares como os anteriores, digamos, em patamares menores, mas alguma recomposição de preço, possivelmente em deca e revestimentos cerâmicos, deve ocorrer mais aí, digamos aí, mais à frente, aí, possivelmente no final do segundo tri ou algo desse tipo, tá ok? Mas em madeira a gente já está em patamares de preço, então se tivermos reajustes, assim, não temos uma previsão de ajustes. Se tiver alguma coisa pontual, alguma correção, ou se tivermos mais alguma surpresa dentro a gente já tem um forecast do ano, a gente tem nosso forecast de inflação e os preços que a gente tem até agora já acompanharam e estão planejados para mitigar isso. Então, em madeira eu não vejo assim, talvez a gente não tenha necessidade ou talvez não faça por um tema de estratégia, de manter os mercados, novos ajustes agora, mas a gente há que acompanhar detalhadamente o cenário inflacionário, né? Existe ainda recomposições de preços sendo feitos por fornecedores, porque tudo aumentou, né? Todos os nossos insumos básicos aumentaram, e talvez a gente vá acompanhar. O que eu acho é que existe sim espaço para, no caso de necessidade de fazermos ajustes ou tivermos oportunidades de serem feitos, né? Que o mercado continua muito demandado, tá? Agora, mais detalhes sobre estratégia de preço, esse negócio a gente prefere guardar, tá? Não, perfeito, super claro, obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Márcio Farid, do JP Morgan. Márcio, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trimestre. Eu tenho alguns follow-ups. Eu lembro da última vez que a gente conversou, Antônio, Haddad, vocês tinham comentado que os aumentos de preço esse ano, pelo menos nesse primeiro semestre, seriam pontuais para recompor custo, né? E, obviamente, a gente viu a surpresa positiva com margens ainda subindo, né? E agora vocês estão guiding para margens flat nesses níveis maiores. Então, assim, eu queria entender se a gente pode ver mais surpresas positivas com mais expansão de margens nesses próximos trimestres. Eu sei que vocês já comentaram um pouquinho, mas eu queria explorar mais esse ponto. E só para confirmar, o meu entendimento anterior era que os aumentos de preço seriam pontuais não por condições de mercado, que ainda eram bem favoráveis, mas porque a Duratex queria dar um tempo para a cadeia toda se adaptar a novos níveis de preço, né? O entendimento estava errado ou houve alguma mudança de estratégia para que a gente ter visto esses aumentos de preços mais agressivos do que esperado? No segundo ponto, com relação aos estoques na cadeia, a demanda que a gente está vendo agora, esses níveis de shipments que a gente viu no primeiro trimestre, que tipicamente é mais fraco, né? Foi bastante forte. Eu acho que foi um dos pontos que surpreendeu a gente do lado positivo também. Eu queria entender se vocês estão vendo isso já como sendo a restocagem da cadeia ou é consumo final e a restocagem ainda nem começou. Obrigado.
Obrigado, Farid. Vamos então por etapa. Primeiro, como eu já comentei de margem, a gente está operando em patamares de margem que a gente ainda deve esperar. Por exemplo, vamos separar os negócios, né? Estamos operando em níveis de margem bastante boas, sustentáveis em madeira, então é de se esperar, não espero retração de margem em madeira de forma alguma, mas também não espero grandes upsides, talvez a margem esteja num patamar, digamos assim, em que ela deve manter. A gente tem alguma inflação pela frente, a gente mas a gente tem uma disciplina que está muito favorável na execução de custos, né? A gente tem surpresas, parte desse resultado da madeira, como o Haddad explicou, ele tem dois pontos. Claro que houve uma implementação muito positiva de preços, permitida, obviamente, pela situação de mercado. Então, os preços eles foram pilotados mais no tema da oportunidade do mercado do que propriamente só na recomposição de custos, inclusive foram antecipados, tá? Então, essa oportunidade foi muito positiva, mas a outra parte do resultado veio da combinação desse cenário, desse evento muito bom de mercado com uma situação de execução de custos e de produtividade excepcional, ok? Nós estamos produzindo a pleno, batendo seguidos recordes. Se você pegar o mês de março, nós tivemos, por exemplo, nas operações industriais, assim, 10, 12 recordes históricos batidos, assim, de produtividade, desempenho de prensa, de coisa. Então, a gente está tendo realmente uma execução muito positiva, né? Graças a um excelente trabalho do nosso time operacional, então está tendo muito positivo. Assim também é na Deca e assim também é em revestimentos cerâmicos, onde a gente vem melhorando o revestimento cerâmicos. Nesse último mês teve um histórico de ocupação de linhas, não de ocupação, mas de rentabilização das linhas, né? Então isso é um aspecto muito positivo e que por vezes ele fica intramuros, digamos assim, tá? Então eu acho que existe sim, você pode esperar expansões de margens, por exemplo, em Deca, porque Deca tem essa sazonalidade que o Buizo vem debatendo e explicando um pouco com vocês no primeiro TRI, não é diferente agora, então acho que a gente pode ter alguma perspectiva nisso, mas eu falo assim, as margens já estão em patamares bastante bons. Essa margem de revestimentos cerâmicos próxima a 26 é o nosso target para esta fase da companhia e é praticamente aí um bom benchmark de mercado, né? Bastante superior aos nossos concorrentes, e a gente deve mantê-la, e o Marcelo vai certamente, como ele falou, nesse negócio, capturar pequenos pedaços de margem nesse processo de fusão das atividades, né? É muito diferente você, por exemplo, chegar numa construtora ou num cliente corporativo e oferecer através de um só canal a solução completa, com louças, com metais, com pisos. Então, essa unificação de times de venda, tudo isso que nós estamos fazendo é bastante positivo e traz ganhos não só no fronte de custos, como ele mencionou, mas no fronte de receitas. Um outro aspecto que contribui com digamos assim, com a solidez do cenário que a gente está vendo de demanda é que os estoques na cadeias eles estão muito baixos. Os estoques em madeira ainda estão super baixos. Nós não temos estoque e os nossos clientes não têm estoque em madeira, né? Tem um ou outro segmento, mas no varejo, os produtos mais nobres estão num nível assim, digamos assim, a cadeia tem estoques, mas isso vale daquela primeira afirmação que eu fiz para a primeira pessoa, se eu não me engano, o Caio do BTG lá que perguntou, que eu falei, esqueça aquele modelo, nesse cenário, esqueça aquele modelo tradicional que você anuncia preço, os caras puxam vendas, depois derruba a venda. Não, a venda vem flat, tá? Então, nesse cenário, nós não começamos a recompor estoques em cadeia, a gente ainda tem visão de demanda forte sem recompor estoques nos próximos meses. Então, se houver essa recomposição de estoques,
certamente em madeira ela pode se dar talvez no segundo semestre, mas o segundo semestre tradicionalmente puxa a demanda, né? Imagina que se a gente tenha um cenário de que as coisas com pandemia ou com o mercado interno se acomodem um pouco mais no fim do ano, que a gente saia dessa situação horrorosa que a gente tem vivido aí de saúde pública, de pandemia e tal, e que as coisas melhorem, talvez a gente tenha um bom Natal, que a gente tenha um bom fim de ano, e essas coisas todas puxam projetos, né? Então, como eu falo, nesse tema de estoques, a gente ainda tem bastante a andar. Por isso que a gente normalmente é bastante conservador nas perspectivas para frente, mas nesse caso a gente está positivo, né? Positivo com as perspectivas da companhia, pela qualidade. Eu diria que esse resultado, o que mais me alegra nesse resultado de um EBITDA próximo de 500 milhões num TRI, o que mais me alegra a qualidade desse resultado. É um resultado vindo de mercados sólidos, não temos nada de não recorrente, digamos assim, nessa coisa, não é um EBITDA ajustado, tá? Então, realmente a qualidade vem de produtividade, vem de ganhos de custo, e a gente está positivo que isso continua a ocorrer para frente, tá? Então, a gente tem até algumas projeções que a gente usa para as táticas internas, para a estratégia de coisas, mas mostra um mercado sólido para frente. Aí, sim. Ótimo, Antônio. Muito obrigado, muito claro. Boa sorte no trimestre. Obrigado, Farid. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Henrique para as considerações finais. Obrigado, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos aí, a participação. Esperamos poder atender perguntas adicionais que venham ocorrer através do time de RI, nós aqui, o grupo executivo da Duratex, e nos vemos na próxima reunião de resultados. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, pessoal.